Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é uma segunda-feira, dia da nossa palestra das segundas-feiras. E aqui nós nos encontramos para trazer para vocês mais uma reflexão sobre um tema de altíssimo interesse para as nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre o amor. O amor tem sido muito banalizado e as pessoas têm confundido a palavra amor, que é um sentimento tão importante, até que tem sido tratado em obras clássicas, como, por exemplo, nós vamos ver que lá no livro da Lavra do grande filósofo que foi discípulo de Sócrates, não é? Vai tratar das ideias socráticas, o livro O Banquete. Esse livro vai tratar exatamente desse tema, quando Sócrates e outros filósofos, homens inteligentes, inclusive um que era um grande político da época, Alcebíades, ali se encontravam para apresentarem suas ideias sobre o que seria de fato o amor. E eles vão saudar naquela reunião fantástica, traduzida nesse livro, O Banquete, de uma espécie de homenagem, né? De oração aos deuses, porque nós estamos falando aí de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, e ali eles tinham a crença nos deuses. E o deus do amor, na Grécia da mitologia grega, era Eros. E eles vão então saudar a Eros. Mas o amor ali é tratado não só de forma, vamos dizer assim, ética, de forma elevada, espiritual, mas também sobre o seu aspecto material, vamos dizer assim, humano, em que a ideia é a do amor sexual, não é? Bom, essa parte, o amor considerado sexual, é como tem sido visto hoje em dia pelas criaturas em geral, em virtude do rebaixamento das paixões, das ideias mais elevadas que ficaram assim como que rebaixadas pela falta de cultura, pela falta de conhecimento. E então essa tem sido a ideia. Mas não é desse amor que nós queremos falar. Nós queremos falar do amor no sentido pleno da sua palavra. E nós vamos começar trazendo alguns conceitos referentes à questão trazida pela grande benfeitora espiritual, guia espiritual do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que, segundo referências recentes, já se encontra encarnada. A Joana de Ângeles, num livrinho chamado Amar e Viver, vai falar sobre a companhia do amor. E a companhia do amor é uma questão muito, muito, muito interessante, porque estamos hoje vivendo exatamente a dificuldade de não termos companhias, estamos isolados pela própria questão sanitária da pandemia que assola o mundo inteiro. Então, a Joana de Ângeles vai dizer sobre o amor que somente vive acompanhado, realmente acompanhado, aquele que ama. Ela vai mostrar que não é importante ser amado, mas que o importante é amar. E vai dizer que o amor, a semelhança do conhecimento, é um tesouro que mais tem, né? Quanto mais se reparte. Então, quando a gente tem um tesouro, se a gente mais reparte o tesouro, mais pessoas são abençoadas pela repartição do tesouro
e o tesouro se torna maior. Assim também é o amor vai sendo repartido e vai se tornando cada vez maior. E ninguém fica em carência, ninguém fica isolado, né? Quando ama, mas e também quando ensina, porque o conhecimento também vai aumentando à medida que a pessoa vai distribuindo. Eu costumo dizer que aquilo que a gente, quanto mais dá, mais tem, é o que está aqui, né? No peito, assim, eu bato aqui no peito, assim, então assim, é o amor, e aquilo que está aqui na cabeça, né? O conhecimento. Então, o conhecimento, quanto mais você dá, mais você tem. O amor, quanto mais você dá, mais você tem. Então, essa é uma lição que eu aprendi com a Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual maravilhosa que tanto tem nos ensinado. Então, o amor é igual a um espelho que reflete aquele que ama e ao infinito reflete todas as expressões da vida pujante, né? Não obstante, as experiências do amor são solidárias, quer dizer, não obstante, a experiência do amor é solidária, ou seja, amar é uma atitude solidária e sendo solidária, às vezes também é solitária, porque não é importante ser amado, como já falei antes, o importante é amar. Então, a solidariedade é uma expressão do amor, né? E por isso que, ao expandir-se, né, o amor primeiro felicita aquele que o irradia, como a luz. A luz, primeiro, você acende uma luz e o primeiro que é iluminado pela luz é aquele que a acende. Portanto, sem que este tenha a pretensão de buscar retorno naquilo que dá. Isso acontece naturalmente. Na área do amor, quando em todos os campos da ação nobre da vida, é necessário primeiro dar, a fim de poder receber. Ninguém pode, por exemplo, colher alguma fruta se não plantou a árvore. Como é que vai colher uma maçã se não plantou uma macieira? Como vai colher uma tangerina se não plantou uma tangerineira? Como é que vai colher uma laranja se não plantou uma laranjeira? É preciso primeiro plantar, é preciso primeiro dar, preciso primeiro lançar a semente na terra, deixar a plantinha crescer, fazer com que ela seja regada, cuidada, iluminada pelo sol, para que depois, num determinado momento, ela venha a frutificar e aí a gente possa colher aquela frutinha que foi plantada. Portanto, o amor é, por consequência, né, o mais precioso investimento até hoje conhecido. Não há nenhum investimento mais fantástico do que o amor. E às vezes a pessoa diz assim, se não me amar, eu não vou amar. Está errado, não tem que esperar de ser amado. Ama porque você amando, você vai colher naturalmente. Pode ser que não venha do lado para onde você está dirigindo o seu amor, mas vem pelo outro lado, vem por outro caminho, mas vai acabar chegando em você. O amor é como um bumerangue, você atira, ele vai, roda lá e, puf, cai de novo no seu colo. É assim que é. Portanto, porque antes de que o amor dê resultados, antes mesmo, né, a que se propõe, ele já produz na hora que nasce, no nascedouro já começa a produzir as suas excelências de que se reveste, porque traz para a pessoa que ama bem-estar, traz para a pessoa que ama paz, traz para a pessoa que ama alegria. Tudo isso já são benesses que inicialmente o amor concede àquele que o tem e que o dá, né? Então, portanto, o amor não se queixa, o amor não se impõe, é paciente
ele é promissor. E apesar de todos esses predicados, não impede que a pessoa, que o ser humano, experimente os métodos que propiciam a evolução, dentre os quais o sofrimento. A pessoa que mesmo que ama também sofre. O sofrimento em forma de testemunhos, em forma de dificuldades, em forma de problemas que vão surgindo no dia a dia de sua vida. Isso vai acontecendo sempre. Assim, logrando atrair aqueles que são indecisos e inseguros. É por isso que aquele que ama sempre vai atrair essas criaturas que acabam também se beneficiando do contato com aquela criatura amorosa, que inspira amorosidade, que inspira o sentimento puro do amor. Então, ninguém deve temer a experiência gratificante de amar, não se deixando impedir, não se deixando travar, não se deixando ficar estacionada pelos obstáculos que se levantam por todo lado. Toda hora a gente está sendo chamado a dizer assim, deixa isso para lá, não se preocupa com essa pessoa, com essa situação, vai cuidar de você. Tal. O egoísmo falando às vezes mais alto, não é? Portanto, é importante que possamos dizer uma palavra gentil a alguém, expressar solidariedade com um gesto a qualquer pessoa que surja à nossa frente, ao nosso lado, cooperar com um sorriso cordial ou em qualquer realização digna. Saber pelo menos dizer assim, olá, como vai? Está tudo bem? Não é? E demonstrar a vida que está em si e ser afável para com todos. Essa é uma diretriz que devemos procurar seguir. Então, a gente amar, na hora que amamos, estamos fazendo um grande bem a nós todos. Jonas diz assim, far-te-á um grande bem o ato de amar. Então, é preciso que a gente siga nessa caminhada. Não aguardes, porém, que os outros te compartam as dores, as tuas provas, que são sempre pessoais e intransferíveis. As nossas dificuldades são nossas. O fato da gente ter dificuldades não impede da gente amar ao nosso próximo. O melhor amigo e o mais caro afeto, por mais participem da nossa aflição, não vão conseguir diminuir a profundidade e a dureza, a crueza da nossa prova. Nós teremos sempre que estar preparados para enfrentar as nossas próprias dificuldades. Porque a gente sabe que se a gente tem uma chama pintada, por mais perfeita que seja, jamais ela terá o poder de atear fogo a uma insignificante fagulha que produz. Porque a gente não pode, a gente tem que conviver com as coisas reais e não com as coisas que não são reais. Essa é a ideia que nós devemos trabalhar sempre. Porque a bala que vitimou o Gandhi, a bala que vitimou ao Martin Luther King, a bala que vitimou o presidente John Fitzgerald Kennedy, né? Alcançou a todos eles, apesar da multidão que estava cercando em volta. Aquilo era uma coisa determinada para aquela pessoa, ela precisava passar por aquilo. E o veneno que o Sócrates, que nós falamos no começo aqui, falando do livro O Banquete, o veneno que ele sorveu, a cicuta que ele tomou, que lhe foi dada, iria matar qualquer um. Todavia, ele teve que tomar sozinho. Os estigmas que Francisco de Assis apresentou, que representavam as chagas de Jesus, provocavam comoção em todas as criaturas. Todo mundo tinha pena do pobrezinho, do nosso povarelo.
mas ele sofria em solidão aquelas dores, daquelas lesões que lhe apareceram ao final de sua vida. E o processo, meus amigos, de ascensão libertadora de nossas vidas é pessoal e intransferível. Há aqueles que carregam cruzes invisíveis, cercados de amigos, mas solitários na sua dor. Portanto, meus irmãos, amemos. Ama desse modo a fim de que te faças solidário com os corações solitários. Porque quem é solidário nunca fica solitário. E esses solitários que avançam no rumo da felicidade, por enquanto sofridos e amorosos, ou carentes e necessitados. Sejamos nós aqueles que devemos oferecer a estes o nosso carinho, o nosso amor. Sejamos nós aquele que ama sem esperar nada, felicitado nós próprios, pelo próprio amor, que em nós se irradia abençoado. Muito bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 11, a lição que trata exatamente da lei do amor. E o Espírito Lázaro vai nos dizer sobre o amor, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. A doutrina de Jesus é um perfeito hino de amor. Então, visto que o sentimento chamado amor, por excelência, é a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que nós já conseguimos ter feito. Na sua origem, no começo, o ser em evolução, o homem, ele tem só instintos. Quando vai mais avançando e acaba se corrompendo, ele vai ter só sensações. Quando ele se instrui, quando aprende, quando evolui um pouco mais, se depura, se regenera, ele começa a ter sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor, como nós já falamos aqui, no sentido vulgar do termo, mas esse sol que ilumina e condensa a cada um de nós internamente e reúne no seu ardente foco desse sol maravilhoso todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade, porque faz com que apareça a individualidade, que é o ser que duradouro, o ser real, o ser que só vai sobreviver à morte do corpo, né? Porque vai produzir esse foco, vai nos conduzir à fusão dos seres, extinguindo até mesmo as misérias sociais, porque quando realmente amarmos, as misérias sociais estarão totalmente extintas. E ditoso será aquele que, ultrapassando a sua condição humana, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, como já foi dito antes. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Tem os ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Porque quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos ficaram sobressaltados. E os mártires, embriagados de esperança, foram para o circo cantando. O Espiritismo, a seu turno, veio trazer uma outra palavra, uma palavra tão importante quanto essa, que é o amor. Essa palavra é uma palavra ligada plenamente com o amor de Deus para todos nós. Essa palavra do alfabeto divino
na qual devemos estar atentos, pois que ela ergue a lápide dos túmulos que estão vazios. Nos túmulos não há nada, não há ninguém lá, ninguém fica no túmulo. E essa palavra é a reencarnação. E a reencarnação faz com que nós possamos triunfar da morte e revela às criaturas como nós, que já agora deslumbradas por esses ensinamentos, nos tornamos, praticamente nos apoderamos, nos apropriamos do nosso patrimônio intelectual, que é muito largo, que é de outras encarnações. Já não é mais ao suplício que essa questão nos conduz. Porque vai nos conduzir à conquista de nós mesmos, do nosso self, da nossa própria condição interna, nos transfigurando de seres humanos em seres espiritualizados. Porque Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue. E o sangue resgatou o espírito, mas o espírito hoje precisa resgatar o homem da matéria. Precisamos nos libertar das ideias materialistas e buscar as ideias da espiritualidade que há de nos elevar. O espírito Lázaro vai dizer assim: eu disse que nos começos nós só tínhamos instintos, e mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquela pessoa em quem predominam ainda os instintos. E a fim de avançar para a meta, a criatura tem que dar um upgrade nos instintos, fazer com que eles avancem, com que sejam disciplinados, que sejam educados, para que a gente possa conquistar o sentimento cujo o ápice é o amor. Né? Então, é preciso que nós sufoquemos os germes latentes da matéria, porque os instintos não podem ser destruídos, porque eles são os germes, assim como as sementes do carvalho, aquela bolota pequenininha, vai produzir a grande árvore. Portanto, o instinto é a semente que vai produzir o sentimento que nós chamamos de amor. E os seres menos adiantados são aqueles que, emergindo pouco a pouco das suas crisálidas, se conservam escravizados ainda aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como se cultiva um campo, como se molda a terra, como se revolve a terra para colocar a semente. Que semente? A semente da espiritualidade. E toda a riqueza futura, diz o espírito Lázaro, depende do trabalho atual, do esforço que podemos fazer na atualidade, que vai nos proporcionar muito mais do que bens terrenos, vai nos levar à elevação gloriosa. E será então que, compreendendo a lei do amor na sua integralidade, na sua completa ideia profunda, espiritual, que é um sentimento que liga a todos os seres, nós teremos buscado nela os suavíssimos deleites, os suavíssimos prelúdios das alegrias que vêm do céu, das alegrias celestes. Essa é a lição que a gente que a gente trouxe hoje para falar do amor. O amor é a síntese perfeita da vida. Tão importante é que o apóstolo João, o evangelista, vai definir Deus, o Senhor, como amor. Deus é amor. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. E nele nós nos movemos e nele nós estamos. Estamos em Deus e nele nos movemos. Se nós prestarmos atenção em nós próprios, viajarmos um pouco para dentro de nós, fizermos uma análise bem criteriosa do nosso íntimo e olharmos para fora, procurando estabelecer uma relação entre o que está dentro de nós e o que está fora, e olhar para a natureza, ver a criação do Pai Celestial, nós vamos ver que tudo é construído
numa canção absolutamente plena de amor, que é dedicada principalmente ao homem, não só ao homem, à natureza como um todo, mas a grande lição da vida é o serviço, é servir, porque a água nos serve, a fonte, o rio, o ar, a própria chuva, tudo serve, tudo vai nos dando condições, as árvores, os pássaros, todos nos servem. Nós temos o nosso corpo com 50 trilhões de células, mas quantas bactérias, quantas figurinhas pequeninas, mais numerosas do que as células do nosso corpo, são nossos companheiros cotidianos, nos ajudando a manter a nossa saúde perfeita, a flora intestinal, os 45 estafilococos que temos espalhados na nossa pele, que nos protegem, que nos dão vitalidade, força à nossa pele, e a flora que temos na boca, na nossa garganta, a nossa própria estrutura interna é toda recheada de pequenos seres vivos que são nossos irmãos e nossos colaboradores. Tudo isso são expressões do amor. E eu queria terminar dando o exemplo que eu dou sempre. Um dos maiores exemplos do amor de Deus é a chuva. Quando chove, limpa a natureza. Quando chove, chove sobre todos. Pobres, ricos, baixos, altos, pretos, brancos, latinos, americanos, africanos. Chove para todo mundo. A chuva é igual para todo mundo. Portanto, é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Porque a caridade é o amor em movimento. Mas também o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do sal, porque o sal é o cloreto de sódio. O cloro tem afinidade pelo sódio. Eles se encontram por afinidade e se reunindo provocam a produção do sal. O sal é uma substância que aparece, que nós podemos ver um monte de sal, por exemplo, numa salina, mas o sal, enquanto ele não desaparece, quando ele é, por exemplo, colocado na comida que vamos saborear, né, ele não faz efeito nenhum. Lá dentro do saleiro, o sal não faz efeito nenhum. Mas quando nós colocamos o sal na nossa comida e que dá o sabor à nossa comida, nós sentimos a presença dele. Portanto, para que ele se manifeste plenamente no seu ato de amor, de se juntar o cloro com o sódio, porque isso também é um ato de afinidade, de amor, de solidariedade, e um ato de amor para conservar a nossa vida. E no passado, quando não havia geladeira, era com sal que se conservavam os alimentos, né? Todos nós sabemos disso. O sal, quando ele desaparece, é que ele passa a fazer o seu verdadeiro efeito. Portanto, essa é uma lição da vida para nós. Nós precisamos aprender a nos abnegar, a negar a nós mesmos, a buscar a humildade, a não querer aparecer muito, querer apenas servir. Vamos ajudar, vamos servir. E o servir é uma grande expressão de amor. Portanto, a gente sabe, como Jesus já afirmara, que quem quer ser o maior, seja este o servidor de todos, porque aquele que serve é aquele que será, ou aquele que poderá dar as ordens, aquele que poderá dizer como se deve ser feito. Portanto, então, a necessidade da abnegação, de sumir, de desaparecer um pouco, de deixar com que quem está em volta brilhe, e a gente torne-se apenas uma pessoa que vai cooperando, fazendo, vamos dizer, o segundo plano, para dar suporte para que as criaturas brilhem e cresçam. Né? João Batista dizia isso sobre Jesus, dizendo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Essas são lições que devemos aprender. Portanto, meus amores, aí está a lição que eu quis trazer hoje sobre o amor. Que o amor possa inundar as vossas vidas, que vocês possam se sentir plenos e planificados pelo amor
único e puro de Deus, que nos envolve a todos em todos os momentos da nossa vida. Nos dá a própria vida e nos faz sermos resilientes e capazes de produzir o bem. Sejamos todos muito felizes e possamos estar sempre juntos. Eu agradeço muito terem estado aqui comigo até agora e que a bênção de Deus se faça sobre os vossos espíritos. Que assim seja. Amém.